Atenção. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus em mim. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro. 7:22. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos radiovintes da radioatividade, é bom demais, frequência FM 98,5. Deus abençoe. Também está nos acompanhando na live, na página do Facebook da mesma radioatividade, é bom demais. Você, para acessar, coloca a radioatividade, é bom demais, porque tem outros endereços, radioatividade é bom demais. Você que está acompanhando também na página do nosso Facebook da paróquia, a Pascom, né? Pascom já está aqui, sintonizado. Também você que está nos acompanhando pela página Mito de Batina, também que está nos acompanhando pelo meu Facebook, o meu Facebook. Deus abençoe, Deus faça feliz. Já vou compartilhar aqui também nas minhas páginas do meu Facebook, para que aí assim você possa acompanhar. E já quero rezar por você. Todos que estão sintonizados, todos os internautas, mas em especial você que já é, não é, assíduo, fiel, ouvinte, fiel à Radioatividade FM. É bom demais. Já está sintonizado, sintoniza nesse programa, Católicos em Ação, mas em todos os programas. Você já acompanha a grade, né, de programação dessa rádio. Você que está sintonizando, já sintonizou, tem gente que acorda já cedo para acompanhar o nosso programa. Deus abençoe, muito obrigado pela preferência. Quero rezar por você. Onde quer que você esteja, esse Salmo 10, o Senhor é a confiança do justo. Mateus capítulo 10, versículo 31 diz: não tem mais. Valeis mais do que muitos passarinhos, muito mais do que os pardais. Eu confio no Senhor. No Senhor encontro o abrigo, como então podeis dizer-me, voa aos montes passarinhos? Eis os ímpios de arcos tensos, pondo as flechas sobre as cordas, e alvejando em meio à noite os de reto coração. Quando os próprios fundamentos do universo se abalaram, o que pode ainda o justo? Deus está no templo santo e no céu tem o seu trono. Volta os olhos para o mundo, seu olhar penetra os homens. Examina o justo e o ímpio e detesta o que ama o mal. Sobre os maus fará chover fogo, enxofre e vento ardente, como parte de seu cálice. Porque o justo é nosso Deus. O Senhor ama a justiça. Quem tem reto o coração há de ver a sua face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu confio no Senhor. Quero fazer esta oração no final deste Salmo 10, sobre todos os ouvintes, todos os internautas, em especial aqueles que estão doentes, aqueles que estão muito mais do que a preocupação por este vírus, estão com problemas pessoais particulares. Ó Deus, que amais a justiça e olhais para o pobre, libertai os vossos filhos e filhas que estão conosco rezando.
Libertai-os das ciladas ocultas e defendei-os das cadeias manifestas, para que, agindo como vos agrada, mereça ver a vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu já quero começar a nossa formação, a nossa catequese. E quero começar indicando uma obra espetacular. É mais um livro, como todos os dias, desde que comecei, foi esta semana que comecei e está terminando hoje, apresentando livros. E a nossa Pascom está fazendo esse trabalho, né, de coleta das indicações. E você pode encontrar nas nossas redes, nas minhas páginas, nas páginas da Pascom, no meu Instagram, né, está lá, e também no Instagram da paróquia. Essa obra aqui, ó, maravilhosa. Obras completas, como você está vendo, de Joseph Ratzinger, ou seja, o nosso Papa Emérito Bento XVI. É o volume 11 das obras completas, edições da CNBB, como vocês estão vendo, o volume de luxo, não é? Que é a teologia da liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. Está tudo aqui. Por isso se chama obras completas. Tudo aqui. E diz assim, o Concílio Vaticano II iniciou seu trabalho com a discussão do esquema sobre a Sagrada Liturgia. Significa aquele documento que o Catecismo está citando o tempo todo, Sacrosanctum Concilio, que foi formalmente aprovado em 4 de dezembro de 1963, como primeiro fruto desta grande assembleia eclesial, com o nível de constituição. Vista de fora, a razão pela qual o tema da liturgia foi colocado no começo do trabalho conciliar, cuja constituição se tornou seu primeiro resultado, parecia fruto do acaso. O Papa João XXIII, até então, hoje São João XXIII, partilhado por todos, de reforçar a presença do cristianismo em uma era de profunda mudança, mas não tinha estabelecido um programa fixo para este evento. Uma ampla gama de esboços foi montada pelas comissões preparatórias, chamado de trabalho labores. Mas não havia bússola para encontrar o caminho nessa multiplicidade de propostas. Entre todos os projetos, o texto sobre a Sagrada Liturgia parecia ser o menos controverso. Assim, parecia mais adequado, servindo quase como uma espécie de exercício com o qual os padres poderiam aprender os métodos do trabalho conciliar. O que, visto de fora, pode parecer um acaso, revela-se olhando para a hierarquia dos temas e tarefas da Igreja como intrinsecamente mais justo. Começando com o tema da liturgia, foi colocada inequivocamente no centro a primazia de Deus, a prioridade absoluta do tema, Deus. Antes de tudo, Deus. E se diz isto iniciando-se com a liturgia. A Sagrada Liturgia, portanto, é colocar Deus no centro de todas as coisas. Maravilha, né? Então você tem aí mais um livro como indicação, mais um livro para que você pesquise. Tem tudo aqui. Tem tudo aqui. Vamos avante, vamos para o nosso estudo
com o nosso segundo ponto deste artigo, celebrar a liturgia da igreja. O primeiro ponto que nós vimos ontem foi quem celebra. Hoje queremos iniciar com este segundo ponto, como celebrar. É a nossa grande pergunta, como celebrar? E também a grande dificuldade de muitos fiéis. Sinais e símbolos são os subtítulos deste ponto. O número 1145. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação e na cultura humana. Adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Que maravilha! Sinais 1146. Sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante, sendo o homem um ser, ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e de símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros, pela linguagem, por gestos, por ações. Vale o mesmo para a sua relação com Deus. 1147. Deus fala ao homem por intermédio da criação visível. O cosmos material apresenta-se à inteligência do homem para que este leia nele os vestígios de seu Criador. E aqui quem fala é o livro da sabedoria, capítulo 13, versículo 1. A luz e a noite, o vento e o fogo, a água e a terra, a árvore e os frutos falam de Deus. Simbolizam ao mesmo tempo a grandeza e a proximidade dele. Você olhando para a criação, você na criação vê o Criador. Você sentindo a criação, por ela você sente também o Criador. Veja. 11:48, o número. Enquanto criaturas, essas realidades sensíveis podem tornar-se o lugar de expressão da ação de Deus que santifica os homens e da ação dos homens que prestam seu culto a Deus. Acontece o mesmo com os sinais e os símbolos da vida social dos homens. Lavar e ungir, partir o pão e partilhar o cálice, pode exprimir a presença santificante de Deus e a gratidão do homem diante do seu Criador. 11:49. As grandes religiões da humanidade atestam, muitas vezes de maneira impressionante, este sentido cósmico e simbólico dos ritos religiosos. A liturgia da igreja pressupõe, integra e santifica elementos da criação e da cultura humana, conferindo-lhes a dignidade de sinais da graça, da nova criação em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento está povoado desses sinais e símbolos. Mas na narrativa de Jesus, ele usava em linguagem, e nós chamamos isso de parábola, esses sinais e esses símbolos. E sinais e símbolos cotidianos, do dia a dia, bem próximo das pessoas e de todas as classes sociais. Jesus usava. Por isso que dentro do nosso rito temos muitos sinais e símbolos. Os ritos são compostos por esses sinais e ritos.
liturgicamente falando. O número 1150, sinais da aliança. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distintivos que marcam sua vida litúrgica. Estes não mais são apenas celebrações de ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolos das grandes obras realizadas por Deus em favor de seu povo. Entre tais sinais litúrgicos da antiga aliança, podemos mencionar a circuncisão, a unção e a consagração dos reis e dos sacerdotes, a imposição das mãos, os sacrifícios e, sobretudo, a Páscoa. Veja que maravilha, que síntese que o Catecismo da Igreja Católica fez dos sinais de aliança do Antigo Testamento. E, sobretudo, na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, delegado a Moisés. O Gênesis, o Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Traz esses sinais da aliança que Deus faz com o mundo, com a humanidade. Agora no Novo Testamento, é o número 1151, sinais assumidos por Cristo. Em sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. O que eu falara. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 10. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. João, capítulo 9, versículo 6. Marcos, capítulo 7, versículo de 33 a 35. E ainda, Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Vejam. Dá um sentido novo aos fatos e aos sinais da antiga aliança, particularmente ao Êxodo e à Páscoa. Lucas capítulo 9, versículos 31. Depois, capítulo 22, versículos de 7 a 20. O que nós estamos contextualizando aqui, justamente. Por ser ele mesmo o sentido de todos esses sinais. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo que todos os sinais do Antigo Testamento e no Novo Testamento, o próprio Cristo é o resumo e a suma, todos eles falam do próprio Cristo. Fala do próprio Jesus. Versículo número 1152. Sinais sacramentais. Desde Pentecostes, é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos dos cosmos e da vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da antiga aliança. Significa que realizam a salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Já entenderam onde nós queremos chegar, não é? Queremos chegar também no resumo e na suma de todos esses sinais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Os sinais que agora, os 7 sinais que estão na igreja, que nós chamamos de sacramentos, os 7 sacramentos, é a síntese sublime de todos esses sinais. Que maravilha. Quero colocar aqui as intenções. Bom dia, Padre, diz Ariane. Mande um abraço para a Dona Severina, da comunidade de São Gonçalo do Amarante. Todos os dias ela fica ligadinha no programa Católico em Ação. Tá aí, Dona Severina do Amarante. Deus abençoe, Deus restaure a
sua saúde e seja providente na sua vida. Deus a faça feliz. E obrigado por seu trabalho. Rita Cruz, ela diz: bom dia, Padre, sua bênção. Cláudia Paulina, dá bom dia. Maria Loureiro diz bom dia. Rosângela, também. Rosângela, ela diz bom dia. E Daphne Gabriele, bom dia, Padre, sua bênção. Deus abençoe e faça feliz. Agora quero colocar a intenção. Fátima Silva, bom dia, Padre. Peço oração por todos que estão necessitados neste momento. Estamos rezando aqui, minha querida. Deus faça feliz. Deus abençoe todos aqueles que, de fato, neste dia estão precisando da oração, estão pedindo oração. Temos mais aqui, viu? Vou apresentar para chamar o bloco da nossa oração. Ela diz também, não é, que Nossa Senhora Maria Santíssima nos abençoe. Ana Luzia Ferreira diz: bom dia, Padre, a bênção abençoe a minha família. Zenaida Cruz, bom dia, sua bênção, Deus abençoe. Vera Machado, sua bênção, Padre, obrigado por tudo, está agradecendo por este programa. Aurenita Paulina, bom dia, Padre, sua bênção, Deus abençoe. Rosângela Gomes, bom dia, Padre, sua bênção, peço oração pela minha família. Zezé Brito, Deus nos abençoe. Valéria Alves Tavares, bom dia, Padre, sua bênção, peço oração para minha família. Elisângela Maria, né, que entrou e está nos acompanhando, Deus a abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs, são estes pedidos que nós colocamos, apresentamos para que você possa rezar com a música da sequência. É oferecido a você, também a todos os aniversariantes deste dia, da nossa cidade e também de todos os queridos radiovintes e que estão nos acompanhando pela live, os nossos internautas. Estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia. Acendeu, o mundo todo renasceu, meu coração agora vive em paz, e nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações descrevem o que eu sinto. Eu vejo o céu, eu vejo o mar, eu vejo a
7h47. Quero voltar a apresentar as orações antes de retomarmos a nossa catequese. Josilda Maria, bom dia, Padre, sua bênção, Deus abençoe. Betânia Nascimento de Palmares, bom dia, Padre, sua bênção. Obrigado por ser luz divina em nossas vidas. Obrigado, Betânia Nascimento, Deus faça feliz. Eric Kaique, bom dia, uma bênção para minha avó Margarida. Tá aí, dona Margarida. Deus abençoe, Deus faça feliz. Restaure a sua vida. Quero estender também, não é, a Bal, aos seus filhos, a José, não é, que me deixa careca, ó, aqui, ó. Faz esse feliz trabalho. Elaine Ventura, bom dia, Padre, sua bênção, Deus te abençoe e faça feliz. E Vivian Santos, lá da Barra, ela também, não é, está parabenizando o programa. Vamos voltar para a nossa formação. O subtítulo é Palavras e Ações. Vimos sinais e símbolos. Vamos agora para palavras e ações. O número 1153. Uma celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu Pai em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro se exprime como um diálogo, mediante ações e palavras. Sem dúvida, as ações simbólicas já são em si mesmas uma linguagem, mas é preciso que a palavra de Deus e a resposta de fé acompanhem e vivifiquem estas ações para que a semente do reino produza seu fruto na terra fértil. As ações litúrgicas significam o que a palavra de Deus exprime, a iniciativa gratuita de Deus e, ao mesmo tempo, a resposta de fé de seu povo. E aqui, quero vos lembrar que as orações, ela tem essa estrutura. Nós rezamos, sobretudo na primeira oração, que é chamada da coleta. Vejam, ela começa nos dirigindo, a igreja se dirige ao Pai, pelo Filho, na unidade do Espírito Santo. O número 1154. A liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais. Para alimentar a fé dos fiéis, os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O livro da palavra, chamado lecionário ou evangeliário, lembram que ontem eu apresentei e disse que existem 3. O primeiro, o dominical, o dia do Senhor. O segundo, o ferial, que é justamente o cotidiano. E o terceiro, o santoral, que é nas memórias dos santos. Por exemplo, hoje, São Marcos, podemos ir para o santoral. E o evangeliário, aquele que entra, que eu disse que o diácono entra e deixa o livro no altar, até a hora da proclamação do Santo Evangelho, quando ele sai do altar e vai para o altar da palavra. Sai do altar da Eucaristia e vai para o altar da palavra, o primeiro banquete. Sua veneração, ou seja, procissão, incenso e luz, que nós fazemos isso nas missas solenes, como vocês acompanham, esses dias fizemos. O lugar de onde é anunciado ambão, sua leitura audível e inteligível. A homilia do ministro que prolonga sua proclamação, as respostas da Assembleia, aclamações, salmos de meditação, ladainhas, profissão de fé. E eu vou abrir um parênteses aqui para destacar a importância. Isso é chamado ministério do leitorato, viu? A leitura proclamada tem que ser audível e inteligível. Temos que escutar bem e entendermos bem a leitura ou as leituras. Se é um ministério, me desculpe dizer, não são todos, infelizmente, que estão capacitados para tal ministério.
É preciso fazer uma oração. Uma pessoa que tem uma boa dicção, que fale claro e audível, e uma pessoa também, não é, que seja inteligível, que fale, de fato, respeitando as normas da língua portuguesa, veja, da gramática e da ortografia. A pontuação, para que, de fato, os ouvintes entendam. Não apenas escutem, mas entendam. Fecha o parêntese. E aqui não é discriminação. Não. Cada um na igreja tem seu lugar, como nós vimos. Como vimos ontem, cada um tem seu grau de participação. A igreja não nos trata por igual ou por iguais. Não. Cada um no seu devido lugar. E assim forma o corpo místico de Cristo. Lembre da visão e do entendimento paulino, ou seja, de São Paulo. A igreja é um corpo místico de Cristo que tem vários dons. O mesmo é o Espírito Santo, mas cada um com seu dom próprio específico. O mesmo é o Espírito que sopra, mas cada um tem seu dom. Cuidado a gente para estar levando o mundanismo para dentro da igreja e nivelar a igreja, as coisas sagradas, do mesmo chão com as coisas profanas. Tem muito católico com essa cabeça. Me desculpe dizer, com cabeça de pagão. Cabeça de pagão. Com uma visão troncha que tem que ser tratado com igualdade. Não. A igreja é justa. Como seu fundador é justo. Lhe trata dentro da sua necessidade. Como você está iniciando. Que precisa receber os sacramentos. Precisa ser. Veja, o batizado não pode ser tratado do mesmo modo quem já é crismado e já fez a primeira comunhão. Já recebeu os sacramentos da iniciação cristã. Já está no outro nível de maturidade. Nós dizíamos também nesses programas que quem não fez, quem não completou ao menos o primeiro bloco, como vimos, dos sacramentos da iniciação cristã, que a igreja está investindo tanto, ou seja, reevangelizar os cristãos, cristianizar os cristãos, que vimos que perdemos muito, não é um católico ainda completo. E nós queremos ter todos os direitos na igreja e não queremos receber os sacramentos. Como é que pode? Vejam. É preciso dar direito para ter direito. É preciso ter fé. É preciso ser obediente, entender como funciona a Santa Igreja Católica. Vamos avante. Número 1155. Inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, a palavra e a ação litúrgicas são indissociáveis também enquanto realizam o que significam. O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus suscitada à fé. Pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai realizada pelo Filho bem-amado. Antes de entrar no terceiro subtema, que é cântico e música na Santa Liturgia, o meu anjo da guarda me lembrou em tocar em outro ponto, tão crítico. Vejam, às vezes nós estamos em estado de pecado, não é, mortal. E nós sabemos que quem comunga em estado de pecado contínuo, mortal, recebe apenas a Eucaristia, mas não faz a comunhão. Não entra em comunhão com Cristo. Mas por quê, padre? Porque o pecado tira a graça, nos rouba a graça. E sem a graça operante,
sem a graça santificante, nós não temos os frutos da Eucaristia. A primeira coisa. Segunda coisa são os casais. Vejam, amigados. Segunda, núpcias. Que quando começam a participar, ao menos da missa, já querem ter o direito de ir para a fila de comunhão. E a doutrina da igreja, é claro, seja a teologia, a doutrina litúrgica, seja o catecismo da igreja católica, a teologia, seja também um código de direito canônico. Diz que tais casais, para receberem a Eucaristia, precisa estar plena em comunhão. Ou seja, o que é plena comunhão é receber o sacramento do matrimônio. Que não é apenas casamento. Por isso que o casamento civil, ou seja, o contrato social civil, é chamado de casamento, porque casamento vem de casal. Casal. Então, um homem e uma mulher formam um casal, independentemente que eles tenham o sacramento do matrimônio. A igreja não diz, olha, você é casado e você pode receber, porque você pode ser casado apenas no civil. Não. A igreja diz, você, tendo o sacramento do matrimônio, lhe é permitido receber a Eucaristia, dentro de uma convivência saudável, uma convivência com a bênção sacramental. Ah, eu sou abençoado, meu casamento é abençoado. Sim, é. Eu não estou dizendo que não, mas não tem a bênção sacramental, que nós vimos liturgicamente e vamos ver quando meditarmos, refletirmos cada sacramento, que sacramento é sinal visível e sensível da presença de Deus na nossa vida. E pelo sacramento do matrimônio, na vida do casal, do homem e da mulher, pelo vínculo matrimonial do amor. Está entendido isso? E por isso que eu não abro mão. Eu não abro mão. Os outros padres podem abrir mão, mas eu não abro mão. Sobretudo para o relacionamento, os casais que já vivem muito tempo e não tem nenhum impedimento, só estão acomodados. Ou seja, me desculpe o termo, viu, agressivo, são ignorantes. Ignorantes que em sentido, padre? Intelectualmente falando, porque não conhece a fé da sua igreja. Segundo, porque já se acostumaram com a convivência com essa ideia do mundo. Bem casado é aquele que bem vive. Não é assim a mentalidade? Se você bem vive, você quer a bênção sacramental de Deus na sua vida. E se você é um homem de fé, uma mulher de fé, também você pede. Vai à igreja pedir, como você vai à igreja pedir o batismo para o seu filho, para a sua filha. Você vai pedir esse sacramento também para a sua vida. É pela fé. Não é pela convivência. Veja, não é por causa da festa, não é por causa de um sonho. Me desculpe, mulheres. Eu tenho um sonho desde criança, adolescente e jovem, de casar, de véu e grinalda. Não, não é sonho. Casamento não é sonho. Casamento é pela fé. Assim como eu recebo todos os outros sacramentos pela fé. E eu quero a graça de Deus abundante na minha vida. E os sacramentos me dão a vida toda de Cristo. E o sacramento me salva. Veja, o sacramento me salva. Quantos sacramentos se tornaram mais a convivência saudável e mais feliz e salvaram muitos sacramentos. Vamos voltar? Canto e música é o número 1156. A tradição musical da Igreja Universal constitui um tesouro de valor inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene. E aqui nós podemos conferir na Sacrosanto Concílio o número 112, que fala da Santa Liturgia, já sabemos.
A composição e o canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da Antiga Aliança. Já era prática, viu, da Antiga Aliança. A salmodia, a oração dos salmos. Iam-se para a sinagoga aos sábados para cantar, salmodiar. A igreja continua e desenvolve esta tradição. Recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração. Aconselhava Paulo à comunidade de Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 19. E nós podemos também conferir em Colossenses capítulo 3, versículos de 16 a 17. Quem canta reza 2 vezes. Veja, essa expressão está no Catecismo da Igreja Católica. E quem disse isso foi Santo Agostinho. Não foi nenhum padre. Às vezes a gente tem ouvinte que escuta muito o padre Marcelo Rossi ou o padre Reginaldo Manzotti e fica, olha, o padre Marcelo Rossi disse que quem canta reza 2 vezes. Essa frase não é dele. Essa frase é de Santo Agostinho, desde o século V, minha gente. E está no Catecismo da Igreja Católica. Quem canta reza 2 vezes. Entenderam? E Santo Agostinho disse isso em um dos sermões desse tempo, do tempo pascal. Número 1157. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica. Que maravilha! É o mesmo número da Sacrosanto Concílio, 112. Veja a riqueza desse documento. Vocês podem baixar também, podem entrar no site oficial da Santa Sé e lá tem todos os documentos do Concílio Vaticano II. Segundo 3 critérios principais do canto e a música na liturgia, a beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. É importante. Sobretudo, a missa dominical, a celebração dominical tem esse caráter solene. A beleza expressiva da oração, a participação unânime da Assembleia, que é o corpo místico de Cristo, veja. Nos momentos previstos, ou seja, que de fato é o lugar da Assembleia, é o tempo da Assembleia, o caráter solene. Participam, assim, da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Confira na Sacrosanto do Concílio no mesmo número. Esse número é riquíssimo. Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos, os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja. Que emoção me causavam, fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elã de piedade me elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Veja o que diz Santo Agostinho no século V, quando celebrava com o povo. Confira isso em seus sermões. Quero esse número, o 1158, para chamar o segundo bloco desse programa Católicos em Ação. A harmonia dos sinais, ou seja, cântico, música, palavras e ações, é aqui mais expressiva e fecunda por exprimir-se na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. A Sacrosanto do Concílio fala isso no número 119. Por isso, o canto religioso popular será
inteligentemente incentivado, a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rubricas litúrgicas. Vejam, você confere no mesmo documento, a Sacrosanto Concílio 118. Todavia, os textos destinados ao canto sacro hão de ser conformes à doutrina católica, sendo até tirados de preferência das Sagradas Escrituras e das fontes litúrgicas. Quem fala isso diligentemente é o número 121 da Sacrosanto Concílio. Vejam, os nossos cantos, as inspirações, devem aurir das Sagradas Escrituras e da doutrina litúrgica, para que assim a nossa alma se abra e que tenha a tônica da celebração daquele dia, a solenidade daquele dia. Infelizmente, tem ministros da música, né, do canto, que nem medita os textos bíblicos. Ministério de música ou grupo de cântico. Vocês sabiam que antes de escolher as músicas, vocês deveriam meditar, rezar os textos bíblicos, as leituras daquele dia? Rezar as orações daquele dia, pegar a liturgia mesmo e rezar a liturgia, fazer uma liturgia em casa, para que aí a luz do Espírito Santo inspire e que vocês saibam escolher os cânticos que falem daquela celebração, que digam daquela celebração. Senão o sacerdote vai por um caminho, vocês vão por outro caminho e o povo fica perdido. Ou seja, não entendi nada da celebração de hoje, por causa desse desencontro, que não tem afinidade, podemos dizer assim, do Espírito Santo. Ana Carla Barreto, ela diz: bom dia, padre, bom dia. Rita Correia, de lá de Ibiratinga, a liturgia da palavra é parte integrante das celebrações sacramentais. Para alimentar a fé dos fiéis, os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O número 1154. Viva a Santa Missa, viva Rita Correia, Deus abençoe. Que maravilha, né? Essa interação dos nossos ouvintes, espetacular. Luciene Batista, bom dia, padre, Deus te abençoe. Arizete Vasconcelos diz: bom dia, paz e bem. Gracinha, sua bênção, padre, Deus te abençoe e faça feliz. Mais uma vez, Rita Correia está interagindo aqui, né? Ela está justamente com o Catecismo da Igreja Católica e ela diz assim: quero agradecer a Carlos Santos, né, o locutor daqui da terça-feira, também cantor e músico, por seu ministério de música em nossa humilde comunidade. Deus te abençoe, Carlos, um exemplo de missionário. Está aí, não é? Já é o missionário do canto, da música. Edilson Paulo, do Bate-Boca. Bom dia, meu amigo e padre Edivânio. Mande uma bênção especial para os mais necessitados e para os idosos de nossa querida cidade. Está aí, não é, o pedido de Edson Paulo. Deus te abençoe. E a bênção especial para todos esses necessitados e idosos. Maria Serrati, bom dia, padre, sua bênção. Quero agradecer a Deus por mais esta semana em minha vida e de minha família. Deus te abençoe e faça feliz. Também Joelma Câmara está aqui. Deus te abençoe e faça feliz. Quero fazer um pedido especial, não é? Que você possa estar compartilhando esse programa com seus amigos. Vejam, dezenas e centenas de pessoas estão acompanhando. Felizmente, graças a Deus, mas temos apenas 14 compartilhamentos. Muito pouco. Para você que está assistindo, que está nos acompanhando,
não é? Não custa nada. Só ir lá, um clique, você compartilha para todos os seus amigos. Vejam, um dado matemático. Se eu tenho 5.000 no meu Facebook, se eu tenho 1.000 no meu Facebook e assim sucessivamente, se você compartilha aqueles 1.000 que estão naquele momento ou em outros momentos, eles vão receber lá, não é? A notificação e vão visualizar. Veja o bem que você está fazendo, a evangelização também que você está evangelizando nesse tempo de isolamento. Você não está saindo de casa, mas está evangelizando. É importante você compartilhar. A Aurenita Paulina peça oração por aqueles que vão entrar em cirurgia. E de modo especialíssimo, eu quero me compadecer aqui com as famílias enlutadas, né? São 2 óbitos da nossa cidade, vítimas do vírus, o Covid-19. Muitas vezes a família não pode nem sepultar, não é, por causa do contágio. Nesse momento de dor, nesse momento de perda, a igreja está junta, sofre junto e reza. Que Deus, um tempo na história, seja o conforto e o consolo. Descanso eterno dá-lhe, Senhor, e a luz perpétua, o esplendor, os ilumine. Vamos agora chamar a música da sequência, para que você reze, para que você medite com essa música. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Agora é com vocês. Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que se esconder se ele está aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você que tem que abrir o coração. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa 8h16, quero apresentar o pedido de oração
de Júlia Verônica. Bom dia, Padre. Que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Júlia Verônica, Deus te abençoe, toda a tua família e os teus filhos também. Quero mandar um forte abraço e minha bênção para a Dona Mara, que ligou nesse instante. Ela pede a bênção para todos os seus filhos e família. Também, Valquíria Maria, sua bênção, Padre Edivânio, peço oração para os meus familiares, os familiares das pessoas que perderam seus entes queridos. Que Deus o abençoe, Deus faça feliz e Deus abençoe a todos. Vocês vão ouvir aqui agora a minha voz aqui por enquanto, que estou atualizando a página. Deus faça pronto. E quero continuar. Agora no subtema, as santas imagens. Veja, vamos entrar no tema agora. Nós vimos os sinais e símbolos, vimos palavras e ações, vimos o canto e a música. Agora esse quarto subtema desse segundo ponto. É vastíssimo e só a segunda-feira vamos entrar nesse terceiro ponto, que é quando celebrar. Agora vamos para as santas imagens. É o número 1159. A imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Veja o que diz o Catecismo da Igreja Católica, a teologia mais pura, a doutrina mais genuína. A imagem sagrada, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. O catecismo não tem escrúpulo de afirmar isso e não tem medo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugura uma nova economia das imagens. Entenderam? As imagens não tornam Deus visível e nem compreensível. Mas é o Filho encarnado, que tomou a nossa imagem, que inaugura, não é, a economia da salvação das imagens, que dá sentido e fundamento. Antigamente Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Por isso, a condenação do Antigo Testamento de fazer imagens no sentido de, vejam, estátua, escultura de deuses. Mas agora que se mostrou na carne e viveu como os homens, possa fazer uma imagem daquilo que vir de Deus, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Quem diz isso é São João Damasceno, quando ele fala uma belíssima pregação que ele faz sobre imagens. A imagem do Filho, que é a imagem do Pai. O próprio Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. O versículo, o número 11:16 diz: a iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. O estudo das imagens se chama iconografia. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que não têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, a pictografia, chamada assim, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Quem diz isso é o segundo concílio
de Nicéia. Vejam, o número está lá no Denzeg, 787. O documento é o Terminus, ou seja, as determinações. Já pensaram? Pense comigo. Uma evangelização. O continente europeu desbravando e descobrindo novos mundos, como poderia, naquela época, evangelizar sem as imagens? É evangelizar sem os ícones? É evangelizar sem os sinais? Isso em imagens, e isso também em cerâmica, afrescos, azulejos, como temos aqui no nosso convento. Vejam, ficaria impossível nos vários dialetos, nos vários idiomas. Então todos entendem os sinais, a linguagem dos sinais, das imagens e da música também. Foi um meio muito autêntico, facilitador de Cristo chegar a esses povos e que eles também chegassem à salvação. Um ato de misericórdia da Santa Igreja Católica. 11:61. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São-no também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significa o Cristo que é glorificado neles. Manifestam a nuvem de testemunhas. Hebreus 12:1. Que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado à imagem de Deus. Que maravilha! Romanos capítulo 8, versículo 29, 1 João capítulo 3, versículo 2. E transfigurado, ou seja, transfigura a semelhança. Nós somos transfigurados na nossa semelhança, a semelhança de fato de Deus. Assim como os anjos, também recapitulados em Cristo. Veja que meditação belíssima esse texto. Na trilha da doutrina divinamente inspirada de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos com toda certeza e acerto que as venerações e santas imagens, bem como as representações da cruz preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sacras, sobre paredes e em quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador, Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos e de todos os santos e dos justos. Vejam, número 6. E aqui nós vamos ir para o segundo concílio de Nicéia. No documento do Denzeg, segunda-feira eu vou trazê-lo para mostrar o número 600. Aqui está a doutrina da nossa igreja. Não se deixe influenciar nem por uma doutrina. Seja católico, católico, católico. Essa é a doutrina da nossa igreja. Nós não adoramos imagem, não somos idólatras, nós veneramos. E somos obedientes e fiéis à doutrina da nossa igreja católica. Aqueles santos, o Apocalipse diz, quem são estes que marcham? São aqueles que foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Número 11:62, para terminar esse ponto. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É verdade. Essa afirmação aqui é fantástica. Já pensou
Eu não me imagino entrar numa igreja católica tipo galpão. Eu não me imagino entrar numa igreja católica que não tenha as imagens para rezarmos. Não me imagino. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. São João Damasceno diz isso, no mesmo sermão que ele fala sobre as imagens. A contemplação dos ícones santos, associada à meditação da palavra de Deus e ao canto dos hinos litúrgicos, entra na harmonia dos sinais da celebração para que o mistério celebrado se grave na memória do coração e se exprima em seguida na vida nova dos fiéis. E aqui eu quero terminar com uma explicação simples, porque o Catecismo da Igreja Católica já explicou belíssimamente. Assim, quando eu cheguei aqui, um católico, desinformado, me fez a pergunta: padre, por que os outros cristãos não têm imagem e oram e rezam tão bem, e nós precisamos da imagem nos nossos templos? Simplesmente, veja, a primeira dimensão da imagem nas nossas igrejas, decorativa, estética. São João Damasceno disse: enche os olhos e os nossos corações. A segunda dimensão, serve para dar testemunho. Estão nos altares, percebe? Estão acima de nós, para dizer que de fato, primeiro, eles estão nos céus, são os justos, já foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro, que esse Cordeiro é o Cristo. Serve como inspiração e para dizer para aqueles que olham, que podem chegar também àquela estatura. Como o santo apóstolo Paulo pedia à comunidade: atingir a estatura de Cristo. Que maravilha. Ok? Segunda coisa. Terceira coisa. Eles são intercessores. Se os outros cristãos, e nós também cristãos católicos, pedimos uns aos outros que somos pecadores, me desculpe dizer o termo, somos safados, comemos feijão e farinha, podemos diante de Deus, nas nossas orações, interceder pelos outros. Imaginemos nós, aqueles que já morreram, aqueles que não pecam mais, já foram justificados, e nós acreditamos que estão na glória de Deus, ou seja, mais próximo de Deus do que eu, Padre Adivânio, não podem interceder? Por favor, né? É muito irracional. Se você confia na minha oração, eu, Padre Adivânio, ou de qualquer pessoa, reza por mim, e quando as pessoas vêm a mim e dizem: Padre, reze por mim que o Senhor está mais próximo de Deus. Veja, se eu aqui na terra, que sou pecador, a doutrina diz que eu peco por pensamentos, palavras, atos e omissões, tenho dignidade diante de Deus, como filho e fiel, de interceder por você. Quantas pessoas aqui, hoje, estão me pedindo oração, estão nos pedindo oração? Imagine Santa Rita de Cássia, imaginemos nós, São Padre Pio, imaginemos nós, São Judas Tadeu, que foi um apóstolo do Senhor. Imaginemos nós, São Francisco de Assis, que é um patrimônio da humanidade. Imaginemos nós, Nossa Senhora, mãe do próprio Deus, Theotokos, de Jesus Cristo. É muita ignorância. Aqueles que não reconhecem, aqueles que não admitem. É muita presunção, não é? É muita soberba. Dá para entender? Justamente, as imagens são para nós. Nós não nos curvamos, nos prostramos, nos ajoelhamos diante de uma imagem. E se fazemos, é por causa da não genuína fé,
mas da nossa inocência da fé. A nossa fé. Eu quero terminar o nosso programa. Hoje eu não vou abençoar a água. Hoje eu não vou dar a benção da água. Mas eu quero apresentar aqui as intenções. Muitas pessoas estão nos acompanhando, né? Alcidrino Domingos, o meu afilhado. Eliamar, Amanda, bom dia, Padre Divânio. Peço oração pelo meu sogro. Que Maria passe à frente desta tempestade e que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, eu creio. Eu também creio, Eliamara, Deus faça feliz o seu sogro, né, neste momento que ele está precisando. Também Severina Rodrigues. Bom dia, Padre Divânio, que Deus continue lhe abençoando com esse programa que nos ajuda a fortalecer a nossa fé. Muito bom. Obrigado, Deus faça feliz. Rita de Casa, que está interagindo aqui, ela diz: todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significa o Cristo que é glorificado neles. Número 1161. Não adoramos imagens. A beleza é a cor das imagens. Estimulam minha oração. Número 1162. Quero colocar aqui rapidamente, não é? Vívia Santo e Uri acordou agora, ouviu sua voz e mandou um abraço bem grande. Deus te abençoe, Yuri, e faça feliz. As pessoas estão postando, não quer deixar que eu termine o programa. Vou terminar já. Luciene Batista, Alcidrino, Deus abençoe e faça feliz. E a todos que estão postando, Ana Ramalho, sua bênção, Maria de Lourdes, sua bênção, Deus te abençoe também. A Messinho, a minha gratidão toda essa semana, Deus faça feliz. Segunda-feira nós fazemos votos, se Deus quiser, com a sua proteção e a sua bênção de estarmos aqui novamente e vamos dar continuidade ao nosso catequese, ao nosso estudo com o terceiro ponto desse artigo, quando celebrar a Santa Missa. Se você não tem o seu catecismo, adquire o seu catecismo, baixe aí pela web para a gente, não é, estudar bem. Carolina Santos, bom dia, Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tem gente aqui lembrando, né? O seu Instagram, Padre, o Instagram da paróquia. A todos os que estão, a todos que pediram a oração, eu vou rezar. Chegar em casa, vou ver e vou rezar por todos vocês. Feliz dia, feliz final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Assim em nossas mãos, quem é esse Deus que chora nossa dor? Católicos em Ação, uma realização da Paróquia Nossa Senhora da Conceição.